Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, pela palavra de hoje, pela glória de hoje, pela palavra bendita, abençoada que vamos receber, a palavra da tua graça. Fala, Senhor, ministra aos nossos corações por meio dela, porque precisamos, na manhã de hoje, da tua orientação. Nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria através da glória de hoje, através da tua graça, nos dá força, confiança, firmeza a esse teu povo, em um nome de Jesus. Certeza que dias melhores virão, em um nome de Jesus. E já creia, já receba, dias melhores virão, em um nome de Jesus. Capacita esse teu servo, Senhor. Me capacita para que eu possa pregar com inteligência, como diz a tua palavra, Senhor, com sabedoria, e muitos sejam libertos por meio da palavra de hoje, do sofrimento, das doutrinas dos homens, que muitos sejam transformados e libertos, em um nome do Senhor Jesus. Recebo também, ó Deus, que os teus anjos ministrem ao nosso favor, que os teus anjos venham trabalhar em favor dos teus filhos, dos milhares que me ouvem nesse momento e de todos que estão aqui. Que assim seja. Louve ao seu Deus, ao seu Pai, em um nome de Jesus. Graças a Deus. Dias melhores virão. Amém? Você recebe essa palavra? Dias melhores virão para você, em um nome de Jesus. Desde já te declaro com a mente de Cristo, para que você possa entender e compreender a glória de hoje, em um nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar a tratar de um tema, de um estudo muito importante, que vai ter de 2 a 4 partes, e que tem por título Os Dois Lados, parte 1. Os Dois Lados, parte 1, é o título, é o nome da reunião de hoje, do nosso estudo. Você vai aprender na manhã de hoje que existem dois lados dentro de qualquer um de nós. Ou seja, carne e espírito, que lutam. Existe milícia nesse corpo de carne. Existe guerra entre carne e espírito. E quem diz isso é o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 17. Você já pode anotar no seu caderninho de anotações, antes de lermos o que está na folhinha do nosso estudo. Lá em Gálatas 5,17 diz isso, que existe uma guerra entre a carne e o espírito, e que você precisa conhecer bem esses dois lados. Paulo lá ensina, nós precisamos conhecer bem esses dois lados, porque se a carne, meu amado, estiver mais alimentada do que o espírito, do que o seu homem interior, do que o seu lado espiritual, você vai viver uma vida muito infeliz. Você vai viver uma vida muito amarga, se o seu carnal estiver mais alimentado do que o seu espiritual, o seu homem interior. Você vai discutir muito, se o seu carnal estiver mais alimentado do que o espiritual. Você vai estar sempre discutindo, vai viver falando mal de todo mundo,
vai andar cheio de pensamentos negativos. E uma pessoa que está com a sua mente e com o seu coração cheio de pensamentos negativos, se torna uma pessoa desconfiada. Ela vive uma desconfiança acerca de todo mundo. O fulano não presta, o outro também não presta, e aquele também não presta. Há uma desconfiança. A carne cria isso no coração da pessoa, na mente da pessoa. E se você só conversa com pessoas que só falam do negativo das pessoas, só do negativo das pessoas, você vai acabar entrando num clima negativo. Você vai acabar entrando no clima dessa pessoa. Você acaba entrando na carne. Você que está sempre perto de pessoas que só falam do negativo das outras pessoas. Tem pessoas que já entram no ambiente falando de coisas ruins, só fala de coisas ruins. Eu nunca vi, parece que tem uma nuvem negra, cinzenta na cabeça da pessoa, ela só fala de coisas ruins. Ela já entra na casa, qualquer lugar que ela adentre, ela já entra falando de coisas ruins, de coisas negativas. E você precisa ter a mente de Cristo, você precisa filtrar, senão essa pessoa te contamina de negatividade. O que sai da boca dessa pessoa acaba contaminando você. E é verdade o que eu estou falando. Assim, com a pessoa cheia de positividade, das boas palavras, ela consegue inundar aquele ambiente de positividade, de um astral bom. Existe também o frente fria. Tem aquelas pessoas que ela tem um astral tão bom, né? Ela tem palavras positivas, então aquele ambiente fica com aquele astral positivo. A gente se sente bem, mas há aquele que é frente fria, negativo, é do contra. Sempre que você vai realizar algo, a pessoa não ajuda, não incentiva, ela não fala uma palavra boa. Então hoje, nós temos muito o que conversar, muito o que aprender a esse respeito. Os dois lados nessa parte 1. Muita coisa para a gente aprender, carne e espírito. E de outras coisas também. Na medida que a gente for lendo, Deus também vai nos ensinar outras coisas. E o objeto principal do tema de hoje, que é os dois lados, parte 1. E nós temos aqui na folhinha do nosso estudo uma introdução. Vamos ler aqui. Em cada homem há dois lados, a carne e o espírito. A nossa natureza carnal é inimiga dos desígnios de quem? De Deus. E se rebela contra a sua quê? Palavra. Assim diz o Evangelho em Romanos capítulo 8, a partir do verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, abençoado de Deus. O homem que se deixa dominar pela carne, fala segundo o quê? A carne. E vive segundo a carne. Sendo assim, está reservado para ele a morte o quê? Espiritual. Já o homem que mortifica a sua carne para viver segundo a palavra de Deus, encontra vida e paz. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 8, 6. Por isso precisamos ser perseverantes, porque as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão o quê? Morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, reinarão em vida, como diz Romanos 5, 17.
Vejamos à luz da palavra evidências bíblicas relacionadas a esses dois reinos, que são opostos entre si, carne e espírito. E eu separei, para essa primeira parte, uma evidência muito importante que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos meditar do verso 1 ao 15. Deus aqui tem muito para nos ensinar acerca dos dois lados e muitos outros assuntos também, em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Aqui, você vai perceber, no comecinho do capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo cumpria o ministério dele com toda a fidelidade. Era um homem que tinha zelo à palavra da graça de Deus. E ele nos ensina, ele mostra isso no início desse capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que começa assim, ó: pelo que tendo este ministério, a palavra da graça, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo sempre, declaro sempre, a vida de Jesus, a graça de Deus animando você. Porque a vida de Jesus existe, e nós vamos aprender mais adiante, para se manifestar no seu corpo mortal, para te dar ânimo. Diga, eu recebo essa palavra. E digo uma coisa para vocês: o que nós enfrentamos não se compara ao que os heróis da fé passaram. José, por exemplo, foi jogado num buraco, vendido como escravo, e mesmo assim, não deixou de falar com Deus, não deixou de confiar em Deus, e de pedir ajuda a esse Deus. Então ele manteve no seu coração a adoração a Deus, o seu ânimo, que eu declaro você também tendo em nome de Jesus. Quando você passar pelas situações, não perca o seu ânimo abençoado. Existe um Deus por você, existe um ministério angelical a seu favor, para trabalhar a seu favor. Tenha olhos iluminados, a mente de Cristo ativada. Eu vou superar em nome de Jesus. Dias melhores virão em minha vida. A gente não viu Jesus multiplicar os pães, a gente não viu ele ressuscitar, a gente não viu Deus abrir o mar vermelho, a gente não viu as coisas lindas que a Bíblia nos apresenta, a gente não viu esses acontecimentos, a gente não viu os milagres, mas a gente confia, mas a gente tem que crer. Amém. Bom, se aconteceu com eles, Deus também vai honrar a minha vida em nome de Jesus. Eu não vi o paralítico andar, mas eu recebo que Deus vai me dar saúde em nome de Jesus. Eu não vi a prosperidade acontecendo na vida de Jacó, por exemplo, mas a Bíblia diz que aconteceu. E eu recebo que Deus também será comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. É assim que temos que viver na graça, reinando em vida. Reinando em vida. Não desfalecemos. Temos que ser perseverantes. Verso 2 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de quem? De Deus, hein? E não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação
da verdade. Paulo aqui está pregando para uma igreja. Ele fala aqui, ó, eu não adultero a palavra de Deus. Então já havia na época de Paulo pessoas adulterando a palavra de quem? De Deus. Porque se eu estou dizendo para uma igreja, olha, eu não adultero a palavra de Deus, é porque tinha pessoas perto adulterando a palavra de Deus. Eu me faço entender? Adulterando a palavra de Deus. Infelizmente, o mesmo acontece ainda hoje em dia. Em muitas igrejas lá fora, de corrente de sacrifício, pessoas que falsificam a palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus, meus amados, é falar o contrário de Deus. Diferente do que está escrito. É você deixar de viver um novo pacto, aonde o justo vive pela fé, e andar no velho pacto, aonde você tem que sacrificar e pagar o preço e fazer isso e mais aquilo. É você deixar de viver a nova aliança e andar na velha aliança. É você adulterar a palavra de Deus. O sistema religioso é um adultério espiritual. Todo esse sistema religioso que está aí fora é um adultério espiritual. Porque eles adulteram toda a palavra de Deus. Eles leem a Bíblia, alterando, tirando o verdadeiro sentido da palavra, para fazerem o quê? As suas campanhas e os seus sacrifícios. Você já foi vítima disso. Muitas pessoas que estão me ouvindo também. Mas há muitos ainda que estão vítimas desses homens. Eles leem a palavra e vão o quê? Alterando. Tirando o sentido espiritual da palavra para fazerem o quê? Campanhas, correntes, sacrifícios. Abraão é um personagem muito usado por eles. Porque fala que Abraão sacrificou o seu filho Isaque, quando a Bíblia diz que isso não aconteceu. Usam muito Daniel para realizar sacrifícios. Muito. Aquela passagem que Daniel foi lançado na cova dos leões. Davi e o gigante Golias. A fé, a confiança que Davi teve em Deus, eles leem aquilo e em seguida fazem o quê? Uma campanha. E dão uma pedra para a pessoa. Ó, na próxima semana você traz essa pedra para a gente derrubar o gigante da sua vida. Então, isso é adulterar a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Eles leem isso e eles fazem o quê? Uma campanha em cima disso. Vitória com sabor de mel. Você vai participar. A semana da vitória com sabor de mel. Então, daqui a pouco você vai receber. Amém, pessoal? Daqui a pouco você vai receber, é assim que eles falam, um copinho com leite e com mel. E quando você beber desse leite, desse mel, a sua vida vai mudar, hein? Você vai prosperar, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. A palavra de Deus não nos ensina a fazer nada disso. A palavra ensina de uma promessa que Deus deu para um povo. E que se nós temos confiança em Deus, também seremos o quê? Honrados. Ela não diz para a gente tomar um pouco de leite e um pouco de mel para que isso aconteça. Ela nos ensina que nós temos que confiar no Deus que realizou lá, porque Ele também vai realizar cá, em nossa vida. É que nós temos que confiar que o Deus que realizou lá também vai realizar aqui. Mas em nada tem a ver em você levar um pouco de leite ou um pouco de mel para casa. A Bíblia, a palavra de Deus está sendo toda ela adulterada na mão desses homens religiosos, de fogueira santa, de sacrifício, de campanha, de correntes. E agora que está se aproximando a Páscoa, eles vão fazer o desafio da cruz.
O desafio da cruz, pegando aquela passagem de Paulo, hein, o apóstolo da graça, que está descrito lá em Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14, lá diz que Jesus, por seu sacrifício, nos perdoou, encravando na cruz os pecados. E cancelou pelo seu sacrifício o escrito de dívida. Aí o pastor religioso lê isso e ele adultera a palavra. Está vendo? Deus cancela o escrito de dívida. Então, no dia tal, na hora tal, vai ter uma cruz aqui e você vai trazer as suas dívidas para a gente encravar na cruz, para Deus cancelar essa dívida, em o nome de Jesus. Não tem nada a ver. O que ele está dizendo com a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que ele cancelou o escrito de dívida, que constava de ordenanças, a lei, o velho pacto. Aquilo que o homem não poderia realizar nunca, Jesus veio e realizou por nós, cumpriu por nós. Tanto é que Paulo diz na sua carta aos Romanos, o fim da lei é Cristo. E encravou na cruz os pecados. E nos deu uma vida o quê? Justificada. Em nada tem a ver com conta de água, de luz, aluguel atrasado, condomínio atrasado. O sistema religioso está nesse nível. Passeando pela internet, eu vi algo assim. O desafio da cruz. Porque está escrito. Não, está escrito que Deus me justificou e cancelou o escrito de dívida. Ou seja, aquelas ordenanças da lei que nunca poderia cumprir, ele cancelou aquilo. Em nada tem a ver de eu chegar na igreja e cravar na cruz a luz, a conta de luz, a conta de água, a parcela do carro, as dívidas da empresa. Não tem nada a ver. Segundo a Bíblia, segundo o que nós estamos lendo aqui, isso se chama adulterando a palavra de quem? De Deus. E a gente vê que sempre junto tem um envelope. O leite com o mel tem um envelope. A corrente de Davi e o Golias também tem um envelope. Tudo tem envelope. Todas essas campanhas têm uma finalidade. Pedição de dinheiro. É tirar a prosperidade, alando o povo de Deus. Por isso que a gente vê um povo pobre e pastores o quê? Riquíssimos. Um povo sofrendo, com o nome sujo, por conta de votos, por conta de sacrifícios e campanhas, que nunca tem fim. Isso se chama adulterando a palavra de Deus, isso se chama levando um povo ao sofrimento. E nós não fomos chamados a andar no ensino desses homens, na religião, e sim no Espírito, na verdade, na graça de Deus. Nós temos que rejeitar, amém? Amém. Nós temos que viver no Evangelho, e o Evangelho não manda a gente fazer essas coisas. A igreja Vida Cristã em Cristo Jesus não adultera a palavra de Deus. Nós agimos sempre de acordo com a verdade, para que as pessoas vejam em nós um bom testemunho, para que as pessoas vejam em nosso ministério espiritual. Não adianta colocar na fachada da igreja ministério em graça, igreja em graça, se não prega a verdade. Não é verdade? Amém. Não adianta. Não adianta colocar na fachada graça, se não se prega ali dentro o espiritual, se não se prega ali a verdade. Se nesse local, se nesse ambiente, com o nome de igreja, se adultera a palavra de Deus, como muitos estão fazendo. Coloca na fachada, igreja em graça, ministério em graça, mas lá dentro está adulterando a palavra de Deus. Amém. Lá dentro tem as suas campanhas, os seus sacrifícios, alterando a palavra do Senhor. Prosseguindo aqui, com o verso 2,
uma vez mais, do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nós aqui não adulteramos a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, a presença de quem? De Deus, pela manifestação da verdade. O que a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus faz? Está realizando, está fazendo na sua vida? Manifestando a verdade de Deus em sua vida. Toda reunião que você participa aqui, nós estamos manifestando na sua mente, no seu coração, as verdades de Deus. O espiritual na sua vida. Porque aqui nós falamos para o seu espírito, como o apóstolo Paulo falava. Do jeito que Paulo falava, nós falamos aqui para você. Do mesmo jeitinho. E você tem que se abrir para o espiritual, para que você tenha o quê? Vida e paz. Vida e paz. Porque o seu lado humano, carne, é morto. É morto, meu amado. Diz Paulo aqui nesse mesmo capítulo 4. Só o teu espiritual tem vida. Olha o que diz aqui, ó, no capítulo 4. A gente vai ler mais à frente. Mas só para você entender o que eu estou falando. Veja o que diz o verso 12. Do capítulo 4. Da segunda carta aqui de Paulo aos Coríntios. De modo que em nós opera o quê? Diga morte. Mas em vós o quê? A vida. Ou seja, nessa sua carne a morte. Só existe vida no teu o quê? Espírito. O mesmo capítulo que você está lendo diz isso. Nós estamos aqui no início. Mas mais adiante diz que na sua carne só tem morte. Como também o verso 16, olha. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, diga corpo de carne. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Só existe um lado dentro de você que tem vida, o teu espírito. Porque o outro lado só tem o quê? Morte. Morte na panela. Só morte na panela. E a gente precisa muito da graça de Deus para pegar esse touro pelo chifre. Para amarrar esse boi pelo chifre. Porque não é fácil. Só através da graça de Deus a gente domina, a gente mortifica os feitos da carne, em o nome do Senhor Jesus. Só através do espiritual você vence a sua carne, as debilidades, as tristezas, doenças, raiva, ódio, a falta de domínio próprio. Só através do espiritual que tem vida dentro de você. Verso 3. Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está o quê? Encoberto. Aqui está falando daquelas pessoas que não aceitam de jeito nenhum a palavra da graça de Deus. Então, para elas, o evangelho vai estar sempre o quê? Encoberto. Pessoas que não aceitam que você fale que você é um abençoado de Deus. Que não aceita que você fale de predestinação. Tem pessoas que não aceitam que você fale que você é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Que você é um espírito aí dentro desse corpo de carne. Que não aceita que você fale que o mal já foi destruído e que o diabo não existe. Tem pessoas até que falam, né? Olha, eu aceito qualquer coisa. Mas não vem me falar que o diabo está destruído. Porque não adianta. Eu não aceito, eu não recebo. Então não adianta, ué. Então não adianta. Então para você, o conhecimento que Cristo foi à cruz, Hebreus 2,14, destruiu todo o mal, vai estar sempre o quê? Encoberto. Porque não adianta, né?
Mas quando Deus quer e chega o momento, Ele revela. Diga, eu recebo essa palavra. Essas pessoas, elas vão viver como Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 25 ao verso 27. Paulo diz que essas pessoas vão viver dando golpe no ar. E não vão dominar a carne, que é o verdadeiro quê? Inimigo. Vai viver uma vida inteira sem saber quem é o seu verdadeiro inimigo. E vai estar dando o quê? Soco no ar. No momento que vem um pensamento feio, no momento de uma dificuldade, no momento de uma fraqueza, vai sempre achar que tem um demônio dentro dela. Quando na verdade, quem está militando é a carne contra o Espírito. Vai viver uma vida sem conhecer quem é o seu verdadeiro inimigo. Nós sabemos que é a carne que lança pensamentos ruins, pensamentos negativos, que tenta nos desanimar. É esse corpo de carne. Diga, corpo de carne. São pessoas que não aceitam também que temos, da parte de Deus, um governo celestial para ministrar a nosso favor, tremendo, comandado por Deus, anjos. São pessoas que não aceitam. Então, para essas pessoas, o evangelho vai estar sempre o quê? Oculto, escondido. Ah, não me vem falar que tem anjos, não. Ah, não recebo. Está amarrado isso aí, eu não aceito isso não. Mas a palavra de Deus diz que esse Deus tem um exército, que Ele comanda esse exército ao nosso favor. E toda essa potência espiritual, os anjos, eles existem para trabalhar para os espirituais. Os anjos foram criados por Deus. Eles existem para trabalhar em favor daqueles que são espirituais. Está descrito no Salmo 91, verso 9. Eu vou ler para vocês, rapidamente, o que diz aqui, ó. Salmo 91, verso 9. Aqui diz que Deus tem um governo celestial e que Ele comanda esse governo celestial, que são os anjos, para ministrar em favor daqueles que são espirituais. Salmo 91, verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tu o quê? Morada. Só se refugia no Senhor aquele que confia. E uma pessoa que está confiando, está vivendo na carne ou no Espírito? No Espírito. Então está aí alguém o quê? Espiritual. Esse espiritual vai receber a ministração de quem? Dos anjos de Deus. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus o quê? Caminhos. Digo, receba essa palavra. Então nós temos aqui anjos que ministram em favor dos espirituais. Você confia? Você está aplicando o seu coração no Senhor? Se refugiando nele? Então, tem anjos trabalhando ao seu favor. Em o nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, você que me ouve, use o que Deus deu para você, abençoado. Existe um governo celestial tremendo ao seu favor, os anjos de Deus. A religião nos manteve, isso é importante falar, a religião nos manteve na terra, nas coisas da terra, no carnal, nos objetos. E a gente viveu uma vida sem saber dessas coisas, sem saber do espiritual, sem saber que tínhamos anjos para ministrar a nosso favor. A religião te manteve nas coisas da terra.
E você viveu um tempo da sua vida sem saber que você veio do céu paraíso e para lá você volta um dia. Sem saber que o mal estava destruído. Então, por causa da religião, a gente viveu o desconhecimento. Mas hoje nós temos olhos iluminados em o nome do Senhor Jesus. Amém? Voltemos à leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 3. Uma vez mais. E diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, vai vendo, hein? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse verso 4 que diz, e que fala acerca do Deus desse século. O que é o Deus desse século, pastor? Que tem cegado muita gente, é o ego do homem. A falta de humildade tem tornado muita gente carnal, horrível. O Deus desse século é a liderança religiosa que a gente vê aí fora. São as obras religiosas. A tradição religiosa é o Deus desse século. Eu aprendi assim. Tem muitas pessoas que vivem a tradição religiosa. Eu aprendi assim do meu avô, hein? E vou morrer acreditando assim. E vai morrer mesmo. Por manter essa tradição que religiosa. Não, eu fui ensinado assim, por vovó, por vovô, por papai, e vou morrer assim. E vai morrer mesmo. É como disse o apóstolo Paulo: vai morrer sem conhecer a graça de Deus. Como está descrito no verso 3. O evangelho vai estar sempre o quê? Encoberto, escondido. O Deus desse século tem cegado muita gente. A mentalidade religiosa tem cegado muitas pessoas. Está dizendo aqui o apóstolo Paulo, nessa evidência, no comecinho do verso 4. Uma vez mais, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem? De Deus. Diga: eu não sou um incrédulo. Diga: eu sou da fé. Por você não ser um incrédulo, a luz do evangelho, da glória de Cristo, resplandeceu na sua vida. Amém? Você sabe hoje que você tem um Deus dentro de você. Que você é filho do Altíssimo, um abençoado. A imagem de Deus está em você. Não a imagem da carne. Que um dia disseram para você, um velho barbudo, cansado, com a bengala na mão, sentado num trono com cara de Papai Noel, lá no céu. Não. Não é essa imagem que você tem. É espiritual. Diga espiritual. E sim, a imagem do Espírito, porque Deus é Espírito. Diga: o nosso Deus é Espírito. Em nada tem a ver com o que falaram para você. Ah, disseram para mim que era um homem velho, cansado, com uma barba bem grande, pastor. Eu sempre imaginei Deus assim. Velhinho, velhinho, cansado ali. E falando: Jesus, meu filho, ajuda aqui seu pai. Estou muito cansado. Como é que está lá? O pessoal lá embaixo. Não, o nosso Deus é Espírito. Em nada tem a ver com o que ensinaram para a gente no passado. Verso 5 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Seguindo aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguindo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de quem?
de Jesus. Atenção, igreja. Nós não pregamos a nós mesmos. Toda mensagem que você ouve aqui, toda ela, pode lhe parecer estranho, porque você veio do sistema religioso que não te ensinou a verdade. Mas nós não pregamos uma doutrina nossa. Por mais estranho que pareça no momento, por mais que sou estranho para você, mas nós não pregamos aqui a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Evangelho. Amém? Amém. A sua fé aqui não está apoiada na minha sabedoria, porque eu não tenho sabedoria, mas em Deus. Toda vez que estamos aqui reunidos, tem sido Ele que tem me capacitado a ensinar a vocês, a falar a palavra dEle, porque eu não tenho sabedoria própria, não tenho. Aqui nós estamos apoiados na palavra dEle, não é em coisinhas, mas na palavra do Senhor. Por isso não tenha medo do que você ouve aqui. Creia, porque tudo que você ouve aqui está escrito na Bíblia e você está conferindo daí. E você está conferindo daí. Creia, receba. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo, grife essa parte, hein? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo. Diga, Deus mesmo está iluminando os meus olhos para compreender a palavra da graça. Ele mesmo está te revelando. Ele mesmo te dá o entendimento. Não sou eu, é Deus, através da sua graça. Agora isso aconteceu, o entendimento, a compreensão do Evangelho na sua graça, porque fizemos uma vigília muito boa e ficamos a noite toda acordada? Não. Ou um jejum? Não. Vários dias sem comer? Não. Não foi por um esforço religioso, mas por Ele mesmo, por Jesus mesmo, no seu tempo. Temos aqui o entendimento, você está tendo entendimento, a revelação da graça de Deus na sua vida. Amém? Ele mesmo está te dando o entendimento, como também Ele mesmo te abençoa. Ele mesmo, através de Jesus, te salvou. Tem sido Ele a te dar o entendimento, como também tem sido Ele que tem abençoado você. Foi Ele que te abençoou e te tornou herdeiro dele. Diga, eu recebo essa palavra. O seu vir à igreja, é importante falar isso, é para alcançar a iluminação de Deus. Não é para ficar atrás de coisinhas. As pessoas lá fora vão para as igrejas atrás de coisinhas. A fé dessas pessoas não está apoiada no Deus Espírito, está apoiada em objetos. A sua fé aqui, abençoada, está apoiada no Senhor. Amém. Então, adentrar aqui é para buscar iluminação para a nossa vida. Amém? Amém. Não é para ficar atrás de coisinhas. É para você viver o conhecimento. Amém. A palavra espiritual. Ele me deu conhecimento. E o mesmo me abençoou em nome de Jesus. Graças a Deus. Seguindo, verso 7 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que Paulo nesse verso mostra o seu poder o quê? Interior. A gente vê aqui os dois lados dentro de uma pessoa. Carne e espírito. E o poder desse Deus no seu espírito. Amém? Diga,
O Espírito de Deus, digo, o poder de Deus está no meu espírito. Dentro desse vaso de barro está o seu Espírito e o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus está vivendo aí, ó, dentro do seu corpo, no seu espírito, em o nome do Senhor Jesus. Como Paulo diz aqui, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há poder em você, em o nome de Jesus. Verso 8, em tudo somos atribulados. Pausa para uma reflexão, e é verdade. Situações das mais adversas acontecem. Todo mundo tem a sua tribulação, abençoado. Todo mundo tem o seu momento difícil na vida. Você pode passar por momentos de tristeza, por um momento de enfermidade na sua carne. Você pode passar por problemas financeiros, problemas na família, situações que nunca ocorreu, pode ocorrer. De repente está tudo bem e pode acontecer algo. Você pode receber a notícia que alguém adoeceu e que alguém está passando por uma dificuldade financeira. Coisas podem acontecer. Coisas podem acontecer. Agora, tudo isso acontece por causa de quem? Por causa dessa casca, por causa dessa carne que milita contra a vontade de quem? De Deus. Tudo isso acontece por causa desse corpo que temos. Como também as paixões por uma pessoa indevida, aquela paixão desenfreada, tudo isso acontece por causa de quem? Por causa da carne. E que depois você descobre, só me fez infeliz essa pessoa. Só me fez sofrer. Então é por causa dessa carne que a gente entra nas paixões desenfreadas dessa vida aí. Nos enganos dessa carne. Então, pode acontecer. Porque, é como diz o verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Pode haver tribulação. Pode haver situação difícil. Mas o que não pode haver em você é angústia. Receba essa palavra. Mas o que não pode haver em você é angústia. Diga, eu recebo essa palavra. Por isso eu declaro, abençoado, seja o que for que você esteja passando, enfrentando, você que me ouve também, aguenta. Persevere em nome de Jesus. É ruim se entregar à angústia, porque você sente vontade de morrer às vezes. Talvez esse é o pensamento de quem me ouve nesse momento, que se entregou à angústia. E é verdade, pastor, a gente sente aquela vontade de morrer, vontade de se matar. Então, a situação existe. O que não pode haver em você é angústia para que isso não aconteça. Está passando por uma tribulação? Receba os anjos ministrando ao meu favor. Receba que sou mais que vencedor. Declara a palavra de Deus na sua vida para que você não entre na depressão. Mantenha a confissão. Se você perde a confissão, se você duvida da palavra da graça de Deus, eu acho que essa graça está errada. Eu acho que essa graça não está funcionando na minha vida. Ela está funcionando sim. É que para tudo tem um tempo certo. Um tempo determinado pelo Pai. Tenha paciência. Aguenta. Persevera que você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Persevera em nome de Jesus. Aguenta aí. Se você não aguenta, se você não persevera, aí a angústia vem e toma conta de você. Mas você tem que reagir com o tesouro, com o espiritual. Você tem que agir com o poder de Deus que está no seu espírito. Que Paulo fala aqui no verso 7. Em nome de Jesus. Nós temos a vida de Jesus para combater isso aí. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
perplexos. Vai vendo, hein? Porém não destruídos. Muitas coisas acontecem que nos deixam perplexos. Situações que a gente sofre com pessoas que a gente não espera, não é verdade? E que você tem que logo reagir, abençoado. Eu não vou me desanimar. Senhor, sustenta a minha fé em um nome de Jesus. Mais força eu recebo tendo da tua parte, para que eu não fique desanimado com o que eu estou vendo aí, com o que está acontecendo aí, em um nome de Jesus. Amém. Reagir, abençoado. Verso 9. Perseguidos, porém não o quê? Desamparados. Quem fala a verdade é perseguido, viu? Como o apóstolo Paulo foi, como o Senhor Jesus foi, como também os profetas foram perseguidos. Você também vai ser perseguido. Você que tem falado, pregado, evangelizado a palavra da graça de Deus. Por causa da palavra da graça de Deus, você também vai ser perseguido. Você pode sofrer perseguição por alguém de sua família, por alguém no seu trabalho, por você falar da graça de Deus, por você viver o ensinamento espiritual, por você viver o conhecimento que você tem recebido aqui. Como também você pode ser perseguido por alguém que tem a obra da carne ativada, a obra da carne ciúme, a obra da carne inveja. Então você pode ser perseguido por essas pessoas que têm essa obra ativada na carne. Sabe aquela pessoa que tem ciúme lá no seu trabalho, que tem inveja de você? Se isso está ativado, essa pessoa vai te perseguir. Como existem pessoas que nos perseguem por causa daquilo que pregamos, daquilo que falamos, a palavra da graça de Deus. Não se deixe abater. Amém? Amém. Não fique triste. Não caia por causa disso. Te declaro de bom ânimo em um nome de Jesus. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não o quê? Destruídos. Não se deixe cair. Às vezes, a gente se abate. A gente fica triste. Mas Paulo diz aqui, ó, mas não se entrega não. De vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente fica triste com o que está acontecendo, mas logo você tem que reagir com o tesouro, com o espiritual que está dentro de você. Eu não recebo, eu declaro a vida de Jesus se manifestando no meu corpo mortal, me dando bom ânimo, para que eu não venha ser refém dessa tristeza, dessa angústia, em nome de Jesus. Amém? Amém? Seguindo, verso 10 e verso 11, é maravilhoso. Muita atenção no que nós vamos ler agora. Verso 10 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste o quê? No nosso corpo. Esse levar, que Paulo diz aqui, o morrer de Jesus, não é um crucifixo pendurado no pescoço. Olha aqui, gente, aonde eu vou, eu carrego o morrer de Jesus. Não é um crucifixo pendurado no pescoço com Jesus morto ali. Não é isso. Esse levar que Paulo diz aqui, o morrer de Jesus, é a sabedoria, é a maturidade que nós temos que ter na mente. Da seguinte maneira: todas as afrontas que Jesus sofreu, Ele superou. Eu também vou superar. É você levar o morrer de Jesus. Levar o morrer de Jesus é isso. Ele enfrentou tantas coisas, ele passou por tantas coisas, até pela morte. E superou. Eu também vou superar. Ele foi afrontado. Ele não foi crucificado? Ele ressuscitou? Então ele superou. Então levar o morrer de Jesus é isso. Não é pendurado no pescoço, é na mente.
é você ter a sabedoria predestinada que o que o seu Deus passou, Jesus enfrentou e superou, você também vai superar o que você está passando. Amém? Tudo que você está passando, enfrentando, você também vai superar. Estamos sujeitos, assim como Jesus, a passar por sofrimentos, por lutas, por situações desagradáveis que vêm pela carne. Mas o que ele, Jesus, passou, ele também superou e todos nós também vamos superar. Então, o levar é esse. O morrer de Jesus é você ter esse entendimento na sua mente. Verso 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, o quê? Mortal, abençoado. A vida de Jesus está no seu espírito, no espírito dos eleitos de Deus. Mas ela precisa se manifestar na sua vida, no seu corpo, nas áreas da sua vida. A vida de Jesus não pode ficar escondida, não. Ela existe para se manifestar no seu corpo. No momento de uma enfermidade, se põe a pensar. A vida de Jesus existe para me dar a saúde perfeita. Diga, eu recebo essa palavra. E quando é que a vida de Jesus se manifesta no nosso corpo? Quando eu declaro, quando eu oro, quando eu mantenho a confissão. Não seja mudo, hein, na graça. Ore, confesse, declare. É assim que você manifesta a vida de Jesus no seu corpo. Declarando, a vida de Jesus tem solução para tudo. Você recebe? Nesse novo pacto, conta muito o que você fala, o que você declara, o que você diz. Lá nas igrejas, o sistema religioso, o que conta são os sacrifícios, as correntes, os objetos que as pessoas vão lá pegar. Já aqui não. Aqui o que conta é receber a palavra e declarar a palavra, a vida de Jesus na sua vida. É o que conta. Diga, eu recebo. É ativar a palavra, é ativar a vida de Jesus. É ativar o tesouro, o poder que está dentro de você, principalmente diante de uma enfermidade. Principalmente diante da notícia do médico. Que ele falou que você está com isso e com aquilo. Ó, tem uma coisa esquisita aí em você, viu? E você, bom, eu tenho aprendido que eu tenho a vida de Jesus. Diga, eu tenho a vida de Jesus. O médico falou, e eu respeito, porque Deus dá sabedoria à medicina. Agora é a minha vez de falar, a minha vez de confessar, a minha vez de orar. Eu declaro a vida de Jesus me curando. Eu vou aplicar nesse momento a vida de Jesus nessa enfermidade. E recebo a vida de Jesus me curando. Porque o Evangelho diz que a vida de Jesus existe para se manifestar no meu corpo. Não é na parede da igreja. A vida de Jesus não existe para se manifestar num objeto ungido. A vida de Jesus existe e está dentro de você para se manifestar no seu corpo. Para te dar cura, para te dar bom ânimo, para te revelar a graça de Deus, como está revelando hoje, te dando entendimento hoje. É para isso que existe a vida de Jesus. E nós temos que ter a boa confissão, não eu declaro, e recebo curado, em saúde perfeita, como diz o livro de Atos, capítulo 3, verso 16, se não me falha a memória. Lá fala da saúde perfeita de Cristo. Você tem que orar, abençoado, declarar. Receba esse problema deixando de ser na minha vida. Essa dor, essa ferida, essa enfermidade, esse câncer.
Eu declaro deixando de ser na minha vida. Eu não recebo. A recomendação médica veio. Respeito. Vou tomar esse remédio, mas recebo que é a última dose, recebo que é o último comprimido, em nome de Jesus. E declarar a vida de Jesus. Se tem alguém enfermo na sua casa, na sua família, esse conhecimento é para você aplicar. Aplicar a vida de Jesus. Eu recebo a vida de Jesus se manifestando no corpo do meu filho, no corpo da minha mãe, do meu pai, do meu neto, seja lá quem for. A vida de Jesus. A vida de Jesus curando. A vida de Jesus dando saúde perfeita. Isso aqui não é só para a gente saber, não, abençoado. Não é para que você seja um bom teórico, não. Eu sei onde está escrito tudo da graça de Deus. Não, é para você aplicar também, em nome de Jesus, a palavra do seu Deus. Aplicar na sua vida. E mais adiante, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E você aplicar mais a graça de Deus na sua vida. Um outro benefício que a graça de Deus traz. Esse Jesus que está no seu espírito, na sua vida, revela os mistérios da graça. Por que você entende que você é um anjo? Por que você entende que você é um espírito que veio do céu ao paraíso? Porque a vida de Jesus, que está dentro de você, te faz entender isso quando eu prego. Olha, o que ele está falando é verdade, hein? Amém. Quando ele fala que o Deus desse século é situação A, B e C, ele está falando a verdade, hein? Quando ele fala que a religião está enganando o povo e tirando a lã do povo, ele está dizendo a verdade. Então, quem é que nos dá esse entendimento? A vida de Jesus. Diga a vida de Jesus. A vida de Jesus também te livra dos vícios. A vida de Jesus te faz vencer, te dá condição de vencer as suas fraquezas. E vai te dando condição de ir mortificando. Prosseguindo aqui com a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vejamos aqui no capítulo 4, o verso 12. De modo que em nós opera o quê? A morte. Mas em vós o quê? A vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de quem? De vós. Tudo que existe, Deus fez porque te ama. Para te fazer o quê? Feliz. Diga para mim fazer feliz. Principalmente esse lugar, principalmente a palavra da graça de Deus, a minha vida, tudo existe para te fazer feliz. Diga, receba essa palavra. Nada está acontecendo por acaso. Você que está conhecendo o nosso ministério, a palavra da graça, nada está acontecendo por acaso. Essa palavra está chegando ao teu coração nesse momento abençoado de Deus. Através desse vídeo ou através desse áudio. Por vontade de Deus. É para te fazer feliz. É para te fazer feliz. Em nome de Jesus. Seguindo, o verso aqui, 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça multiplicando-se, então a graça tem que ser o quê? Multiplicada. Ela tem que chegar ao quê? A muitos. E como que isso acontece? Através da evangelização. Eu declaro você evangelizando, porque a graça tem que ser multiplicada. Para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de quem? De Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o verso 13, uma vez mais. Porque Deus tem muita coisa para nos ensinar aqui, no verso 13. Vamos lá, verso 13.
no capítulo 4 aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. Olhe para mim. Declaro você com a mente de Cristo ativada em você. Para atingir o seu espírito, o seu espiritual, você precisa do conhecimento da palavra da graça de Deus. É necessário uma palavra espiritual para atingir o seu homem interior. Né? Que fale e que te dê esclarecimentos que você é um abençoado, um herdeiro de Deus, um predestinado, que você herdou o Espírito Santo, que você veio do céu, paraíso. Para ativar o seu homem interior, é necessário uma palavra espiritual para atingir você. E para resolver os problemas, abençoado, o que é que você precisa? A confissão, a oração. Para o meu espiritual, o que atinge é o conhecimento, é a verdade de Deus. E para resolver os problemas, eu criei, por isso falei. Para resolver os problemas, o que resolve? A confissão. A declaração. Diga, eu tenho a mente de Cristo. O conhecimento da graça não é só para você saber onde está escrito, mas para você praticar o que você conhece, o que você sabe. Ela tem que estar associada à vida prática. Tudo que você aprendeu até agora, tudo que você sabe da graça de Deus tem que estar associado à vida prática. Tem pessoas que conhecem os mistérios de Deus e que até fala que conhece a graça de Deus como eu, como você, que é um abençoado, que é um predestinado, mais que vencedor, um herdeiro de Deus, mas não sabe aplicar na vida prática o que sabe, o que conhece. Lhes falta, por exemplo, amor. Conhece os mistérios, mas não sabe aplicar. E lhe falta amor. Não tem amor. Não há perdão no coração da pessoa. Misericórdia. Conhece os mistérios, mas não sabe aplicar. Não há nela generosidade, porque não semeia. E fala abençoado. Conhece os mistérios de Deus. É um bom teórico, mas não sabe aplicar. Não é generoso, não semeia, não ora, e fala abençoado. E diz aonde está escrito, olha, aqui está escrito que você é um abençoado, hein? Você não precisa da religião e nem de sacrifício para Deus te abençoar, porque você já é um abençoado de Deus. Sabe, mas não sabe aplicar isso na vida prática. E nós precisamos aplicar o que conhecemos na vida prática, que é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus é também para resolver os seus problemas, que pode acontecer no seu dia a dia. Estamos sujeitos, estamos no corpo de carne, e a graça tem que funcionar nesses momentos. Você tem que declarar abençoado. Tem gente que tem um conhecimento da graça e não declara, não ora. A graça não está funcionando na sua vida. Como também o momento que você não perdoa, o momento que você não ama, o momento que você não é generoso, a graça não está funcionando na sua vida. Você sabe, você conhece, mas ela não está funcionando na sua vida. E ela precisa funcionar na sua vida. Que adianta saber tanto e a graça não está funcionando. E você ser um poço de ressentimento, de ódio, de ira. De nada vale, diz o apóstolo Paulo, conhecer tanta coisa, ter tanto o saber do Evangelho e não aplicar na sua vida. Eu chamo a sua atenção para a oração, para a confissão, para a declaração, porque
Há muita ignorância com relação à oração. Vou repetir uma vez mais. Há muita ignorância com relação à oração. Da parte de muita gente que conhece a palavra da graça de Deus. Também. Muita ignorância. Ah, eu não vou pedir porque Deus já sabe o que eu preciso. Deus já sabe. E se Deus sabe o que eu quero, para que eu vou pedir, pastor? Para quê? Ele não já sabe? Então há uma ignorância com relação a isso. A oração é uma forma de dizermos que confiamos nele. Amém. É importante. Tem gente que não fala com Deus, não ora, não conversa. Tem outros que diz da seguinte maneira: eu já entreguei para Deus. Eu já entreguei, pastor. E por conta disso não ora. Ela não realiza uma manutenção na sua fé. E o Evangelho diz que quando eu recebo conhecimento, eu tenho que acreditar. Eu tenho que confiar. E depois o quê? Falar. Muita coisa, aliás, tudo que está aqui na Bíblia, a gente não viu acontecendo. A gente não viu o mar vermelho sendo aberto. A gente não viu os heróis da fé vencendo, conquistando, como eles falam. Mas eu creio que aconteceu, eu confio. Então, quando eu recebo o espiritual, eu tenho que crer, confiar e colocar em prática. Amém. Eu tenho que falar em um nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Jesus falou que devemos orar, igreja. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Jesus falou, vamos orar, gente. Vamos bater, vamos pedir. Ao contrário disso, se você não bate, a porta não se abre. Então tem que bater. Tem que haver uma perseverança. Ele falou também, orai e vigiai. Aí tem pessoas, não, já entreguei na mão de Deus. É os anjos que cuidam. Deixa a porta da tua casa aberta para tu ver se tu vai encontrar alguma coisa. Deixa o teu carro lá na rua aberto para ver se tu vai encontrar ele quando tu voltar. Não, eu entreguei. Os anjos que cuidam aqui, pastor. Já entreguei na mão de Deus e falei, anjos, cuidem da minha casa, cuidem do meu carro. Deixei tudo aberto lá, pastor. Está tudo nas mãos de Deus. Tu não vai encontrar nada, nem o carro, nem as coisas dentro de casa. A gente tem que viver uma fé inteligente. É orar e vigiar. Bom, eu entreguei nas mãos do meu Senhor, porque eu confio, eu creio que Ele vai me ajudar, mas eu tenho que estar realizando a manutenção dessa fé, dessa confiança. Recebo que vai acontecer. Uma vez mais eu determino, em nome de Jesus, eu estou crendo, Senhor, eu vou manter a confissão que a minha cura, a minha saúde vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo com a dorzinha ali, ó, e você não, me recebo curado em nome de Jesus. Eu já estou livre dessa enfermidade. E assim, as outras coisas na sua vida, você manter essa confiança, essa determinação. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, que se eu e você tivermos alguma necessidade, temos que falar para Deus, através da oração e da súplica. Você tem uma necessidade na sua vida? Tem que conversar com Deus. Você tem que usar a oração. E quem diz isso é o apóstolo da graça. Jesus, nos dias da sua carne, ele pedia abençoado. Ele orava, ele intercedia. Então façamos também como ele. Amém. Façamos como ele. Devemos orar sim, pedir sim, pedir conselho para Ele. Senhor, me orienta. Todos nós precisamos. Que Deus venha nos orientar. A gente precisa ter esse contato com Deus. Pedir o seu conforto. Deus, me conforta, conforta o meu coração. Eu estou com uma preocupação muito grande dentro de mim. Estou me sentindo até mal. Mal. Me ajuda, Senhor.
Me dá brandura, porque eu sou uma pessoa muito nervosa. Sou uma pessoa muito agitada. De pouca paciência. Me dá paciência, acalma o meu coração. Porque tem dias que você está agitado. Não é verdade? E por causa de quem? De um demônio? Não, por causa dessa carne. Porque todo mal já foi destruído na cruz. Olha aí os dois lados. Dentro de você. Carne e espírito. E aquele que estiver mais alimentado é o que vence. E eu declaro o teu espiritual mais alimentado que a carne. Em nome de Jesus. Aproveitando que eu falei que há uma ignorância muito grande com relação à oração, há também uma ignorância muito grande com relação ao congregar. Gente, como há? A gente vê muito isso na internet. Pessoas que falam assim, a igreja somos nós. Você já deve ter ouvido isso, ou visto isso. Pastor, eu vi isso escrito, um cartazinho lá na internet. A igreja somos nós. Deus habita em mim. Sim, Deus habita em você, em todos nós. Mas a Bíblia não diz depois que é para você deixar de congregar por causa disso, que Cristo habita em você. A Bíblia não diz depois que por causa desse conhecimento, você tem que abandonar o congregar. Amado irmão que me ouve. E você também que escreve constantemente, eu sou a igreja. Nós já somos a igreja. Tem pessoas que falam, com uma certa jactância, uma arrogância muito grande. É horrível. E são pessoas que não congregam. Tem o conhecimento da graça, mas não tem a sabedoria. Não tem a revelação da palavra. Quando Paulo, lá em Atos, diz que Deus não habita em nada feito por mãos humanas, era justamente para que o povo não idolatrasse lugares nem coisas, mas Deus, adorasse a Deus. Era justamente para que o povo não idolatrasse o lugar, objetos, mas que o povo fosse adorador de Deus. Porque Deus não quer que você adentre aqui e fique com aquele pensamento de misticismo. Eu preciso tomar água daqui, porque a água daqui é santa, a água daqui é tão abençoada que vai me curar. Eu preciso depois tocar lá no pastor, eu preciso tocar no altar daquela igreja, eu preciso fazer... Para isso existe a palavra que diz que Deus não habita em nada feito por mãos humanas, para que você não tenha esse misticismo de achar que as coisas, os objetos, os utensílios que tem na igreja... São coisas santas que podem abençoar você, curar você. O que cura e já abençoou você é Deus. É Deus. Para isso existe o entendimento que sim, somos a igreja de Deus. Já somos a igreja de Deus, sim. Esse entendimento é maravilhoso e nós defendemos ele. Porém, esse conhecimento não diz depois que é para eu deixar de congregar. Que é um erro que muitos estão cometendo, até pregadores que dizem estar pregando a palavra da graça, evangelistas, apóstolos, bispos. Vamos ler e pedir a Deus o quê? Entendimento. Para não ensinar besteira para o povo. Aí fica aí, um rebanho frio, sem interesse de buscar a palavra de Deus para o seu espírito. O pastor lá da internet falou que nós já somos a igreja, não precisa ninguém congregar mais não. Aí fica ali aquele povo frio, sem sede das coisas de Deus, sem amor pelas coisas de Deus. Isso é horrível. É muito bom a gente estar congregando, os nossos olhos são iluminados. A gente aprende, como nós estamos aprendendo aqui agora. Em nome de Jesus, é bom demais congregar abençoado. Então, não devemos desprezar o congregar. Paulo diz em Hebreus 10, 25, que não é só para acreditar no Evangelho. Não é só para você ter fé em Deus. Ele diz lá em Hebreus 10, 25, que temos também que congregar.
Agora, se a pessoa não tem uma igreja perto dela, com a verdade de Deus, com a graça de Deus, aí já é uma outra história. Se não tem uma igreja perto de você, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus perto da sua casa, aí já é uma outra história. Aí você acompanha a palavra pela internet. Bom, eu gostaria muito de congregar, mas não tem a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus perto da minha casa. Aí você ouve a palavra pela internet. Mas as pessoas que estão aqui e têm a oportunidade de estar congregando, elas não podem deixar de congregar por causa de outros que não têm entendimento do Evangelho. E que receberam o conhecimento que são a igreja de Cristo e que acham que por causa disso não deve mais congregar. Está tudo errado esse pensamento que está aí fora. Em o nome de Jesus. E eu convido você nesse momento a ficar de pé e vamos orar para colocar em prática. Eu criei, por isso é que falei em o nome de Jesus. Pensando na palavra de hoje, amado irmão, no que Deus te ensinou, em tudo que Ele falou, pensando nas coisas espirituais que Ele te deu, aplique na sua vida agora. Ative na sua vida. Aplique nesse momento o conhecimento que Ele te deu. Você tem no seu espírito a vida de Jesus. E ela existe para se manifestar no seu corpo mortal. Então aplique isso agora na sua saúde, declarando: eu recebo em nome de Jesus a minha cura. A vida de Jesus em todos os órgãos do meu corpo agora, me dando saúde perfeita. E também saúde perfeita nesse familiar. Eu estou pensando e declarando pela vida dele nesse momento, em um nome do Senhor Jesus. Eu declaro também esse meu familiar em saúde perfeita. Onde quer que ele esteja, em um nome do Senhor Jesus. Se você tem uma enfermidade, uma dor, ou alguém da sua família, declare a vida de Jesus te curando. O seu corpo em saúde perfeita nesse momento. Pastor, eu estou sentindo uma dor. O médico falou que eu estou com enfermidade. Como também o meu familiar. Então, declare. Ore nesse momento. Peça, interceda por essa pessoa. Como também por sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E a vida de Jesus vai te curar. Como também transformar você. Talvez seu coração está preocupado, angustiado, com medo, agitado. Eu recebo a vida de Jesus se manifestando no teu corpo mortal. Nesse momento. E na vida de todos que estão me ouvindo. A vida de Jesus se manifestando no seu corpo mortal. Te dando nesse momento conforto, consolo, paz. Creia, confie. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele não vai desamparar você. Você não está só nessa vida. Esse Deus será contigo. Como foi com os profetas, assim como foi com o apóstolo Paulo e tantos outros. Ele há de honrar você também. Em nome de Jesus. Receba a vida de Jesus transformando tudo. Determine isso. Creia. Eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
recebemos, ó Deus, recebemos o milagre. Eu recebo toda a tua igreja em saúde. Eu recebo toda a tua igreja e quem me ouve em saúde perfeita, em prosperidade. Toda a tua igreja confortada e consolada pelo teu Espírito, Senhor, prosperada. Eu recebo essa casa em harmonia, esse coração em paz, diante das notícias ruins, esse casamento em harmonia, a vida de Jesus ativada nesse casal, nesse casamento, a vida de Jesus ativada em você, a vida do Senhor Jesus ativada em você. Diga: eu tenho a vida de Jesus. Eu tenho a vida de Jesus. E eu recebo essa vida me dando bom ânimo, iluminando os meus olhos, os olhos do meu entendimento, para que eu entenda cada vez mais a vontade do Pai em minha vida. A vida de Jesus me curando, me prosperando e trazendo transformação, harmonia para a minha casa, para a minha família. Que assim seja. Louve a Deus com suas palmas. Que assim seja. A vida de Jesus está em você. Diga para esse irmão: a vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está em você, abençoado. Bom dia a todos. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.